que Satanás usa de sutilezas para tentar destruir os cristãos e a igreja, isso nós já sabemos. Mas a questão é, o que é que nós como cristãos devemos fazer para resistir os ataques de Satanás? No vídeo de hoje estaremos falando sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a poderosa, a inspirada, a infalível Palavra de Deus. Palavra esta que traz capacitação para aqueles que são vocacionados para fazerem a obra de Deus. No vídeo de hoje, nós estaremos falando sobre como resistir ou resistindo às sutilezas de Satanás. Uma lição muito importante, um assunto extremamente relevante para nós que temos o interesse de aguardarmos a bendita e gloriosa esperança do aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. O vídeo de hoje trata-se da lição de número 13 da revista da Escola Dominical, lição de adultos da CPAD. E nós vamos aprender hoje sobre assuntos importantes no intuito de resistir os ataques, as sutilezas de Satanás, como, por exemplo, o comprometimento que o cristão tem que ter com Cristo, o comprometimento do cristão que ele deve ter com a Bíblia, o comprometimento do cristão que ele deve ter com o Espírito Santo e o comprometimento do cristão que ele deve ter com a igreja local. Portanto, fique conosco até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal, mas tem beneficiado-se dos vídeos que nós temos colocado aqui, clica em inscrever-se. Isso nos fortalecerá, nos ajudará a alcançarmos o maior número de pessoas. Eu estou com uma meta de nós fecharmos esse trimestre com um número de 360 inscritos. Já estamos com 348. Então você pode me ajudar a cumprir esta meta, tá bom? Já peço também para você clicar aí no joinha, dar um like neste vídeo e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Neste primeiro tópico, nós vamos ver que para um cristão resistir às sutilezas, às armadilhas de Satanás para tentar o derrubar, ele precisa, em primeiro lugar, ter uma vida comprometida com Cristo, tendo Cristo como seu Salvador e também Cristo como seu Senhor. Então, no primeiro ponto desse primeiro tópico, nós temos aqui Cristo, o Salvador. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que Cristo era o centro da vida da igreja primitiva. Eu até ouso dizer que pode até existir islamismo sem Maomé, e de fato existe, porque Maomé está morto. Pode até existir budismo sem Buda, e de fato existe, porque Buda também está morto. Pode até existir espiritismo sem Allan Kardec, porque Allan Kardec também está morto, e o espiritismo está aí. Mas nunca poderá existir cristianismo sem Cristo, uma vez que o cristianismo só existe porque os cristãos acreditam que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então não existe cristianismo sem Cristo. Cristo é o centro do cristianismo. Se você quer acabar com o cristianismo, tire Cristo do centro. Então vamos olhar para as Escrituras e ver o que é que a igreja primitiva tinha em comum na pessoa de alguns de seus líderes. Por exemplo, quando olhamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, nós vamos ler Paulo dizendo assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que o seu ministério gira em torno da pessoa de Cristo. Se nós olharmos também para Atos capítulo 4, versículo 12, nós vamos ver o apóstolo Pedro, em um dos seus sermões,
falando que não existe salvação em nenhum outro nome ou em nenhuma outra pessoa a não ser Cristo Jesus. Então o apóstolo Pedro, também como liderança da igreja primitiva, tinha Cristo como centro das suas mensagens. Quando olhamos ainda para o livro de Atos, no capítulo de número 8, nós vamos ver Lucas escrevendo assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então o centro da mensagem do evangelista Filipe na cidade de Samaria era a pessoa de Cristo. Eu creio que esses textos já são suficientes para demonstrar para nós que a igreja primitiva tinha Cristo como centro de sua mensagem, de sua vida religiosa. Então a igreja primitiva era uma igreja que tinha um comprometimento com Cristo, uma igreja cristocêntrica. Então, quando um cristão ou uma igreja esfria ou se afasta da fé, a primeira coisa que se tira dessa igreja ou dessa comunidade ou desse cristão é Cristo como sendo o centro dessa igreja ou o centro da vida dessa pessoa. Nós, como cristãos, não podemos aceitar que outras filosofias venham a ocupar o espaço nas nossas vidas, nos nossos púlpitos, que deve ser destinado tão somente a Cristo Jesus. Cristo é o centro da igreja do Senhor. Nós podemos ainda complementar dizendo que Cristo é a maior expressão revelacional de Deus. Quando olhamos para Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver o escritor aos Hebreus dizendo que, havendo Deus antigamente falado aos pais, por muitas vezes e de muitas maneiras, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, o Filho, a saber, Cristo. Então Cristo é a maior revelação de Deus ao homem, é a revelação encarnacional, é o Filho de Deus manifestado em carne entre nós. Portanto, Cristo, o Salvador, deve ser o centro da vida da igreja e de todo cristão. Mas não somente o centro. Cristo também precisa ser, além de Salvador, o Senhor. Nós precisamos tanto de um Salvador quanto de um Senhor. Então, o segundo ponto trata disso, né? Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como seu Senhor. Ou seja, todo cristão já convertido agora precisa estar submisso à vontade de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. Não é possível alguém dizer que entregou a sua vida para Jesus, mas não submeteu a sua vida, não submeteu ela ao senhorio de Cristo. Cristo não quer ser somente o seu Salvador, Cristo também quer ser o seu Senhor. Além de te salvar, Ele quer também governar a sua vida para que você seja bem sucedido. Então, receber a Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar o seu senhorio. É interessante, até mesmo o Salmo de número 23, Antigo Testamento, isso mesmo. O salmista Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha só, ele diz que o Senhor é o seu pastor. Antes de pastor, ele também quer ser seu Senhor. Amém? Então a sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Ou seja, você pode ser salvo independentemente da forma ou a maneira em que você vive. E isso é uma mentira do diabo para afastar você da pessoa bendita e da comunhão de Jesus Cristo. Não acredite nisso. Nós fomos chamados para ser salvos por Cristo, mas também para ser governados por Cristo. Ele é tanto o nosso Salvador, quanto ele deve ser também o nosso Senhor. Cristo é Salvador para os perdidos e Senhor para os convertidos. Amém? Tópico de número 2. Comprometimento com as Escrituras. Todo cristão, além de ter uma vida centralizada na pessoa bendita de Jesus Cristo, tendo Ele como seu Salvador
e também como seu Senhor, precisa, para resistir às sutilezas de Satanás, também ter uma vida comprometida com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas, uma vez que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para todos os cristãos. E nesse tópico, nós vamos falar da Bíblia como a revelação de Deus e também como a única regra de fé e prática para a vida do cristão. Primeiramente, falando da palavra de Deus como a revelação de Deus. Nós já estudamos que Cristo é a maior expressão da revelação de Deus ao homem e também a sua palavra constitui-se na revelação de Deus, da vontade de Deus para o homem. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e por isso ela é a revelação geral de Deus para a humanidade. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia e você estará ouvindo a palavra de Deus. Mas nós sabemos, conforme nós já estudamos nesse trimestre, que existe muitos falsos mestres e falsos profetas que querem desacreditar a palavra de Deus. Uma das ramificações daqueles que querem desconstruir a palavra de Deus, a Bíblia como sendo a palavra de Deus, faz parte daquilo que nós chamamos de liberalismo teológico, ou os adeptos da teologia liberal. Estes ensinam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles alegam que a Bíblia contém a palavra de Deus. E quando eles expõem essa ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus, eles abrem margem para que você escolha quais textos você considerará inspirados por Deus e quais textos não. Ou seja, você escolhe aquilo que diz respeito à palavra de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua pré-seleção. E isso é um problema muito sério. Então, vez por outras, nós vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras na atualidade. Isso traz-nos um problema. Que problema é esse? Deixando a Bíblia de ser a revelação de Deus, torna-se um livro comum, ou seja, um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. E é a partir dessa ideia que alguns propõem atualizar a Bíblia, né? Assunto esse que nós já estudamos aí em um dos nossos vídeos anteriores. Nós podemos fechar aqui essa parte dizendo que não é a palavra de Deus que precisa ser atualizada. Ou seja, não é a palavra de Deus que precisa se ajustar aos seus leitores. Na verdade, são seus leitores que precisam se ajustar à palavra de Deus. Obviamente que nós estamos cientes de que a palavra de Deus tem origem tanto divina quanto humana. E na sua origem humana, nós precisamos estudá-la para que nós possamos interpretar da maneira correta. Porque a Bíblia é uma literatura. E como qualquer outra literatura, é passível de interpretação de texto. Então pode muito bem alguém passar a vida inteira lendo a Bíblia, mas lendo e interpretando da maneira errada, uma vez que todo leitor considera-se um intérprete e acredita que aquilo que ele está lendo e aquilo que ele está entendendo do que ele está lendo, ele acredita piamente ser a verdade. Mas isso não significa que nós devemos apontar erros na Bíblia. Todas as vezes que alguém alegar que encontrou algum erro, alguma contradição na palavra de Deus, pode ter certeza que o erro ou a contradição está na sua interpretação e não na palavra de fato. Mas a Bíblia, além de ser a revelação de Deus, a Bíblia também é a regra de fé e conduta, regra de fé e prática de todo verdadeiro cristão, né? Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Nós precisamos ter a Bíblia em autoestima, todo cristão que pretende resistir aos ataques do inimigo, aos ataques de Satanás, para não cair da fé, precisa ter convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, se apegar às Sagradas Escrituras, porque é ela quem nos conduz para o centro da vontade de Deus.
tudo que todo cristão precisa saber com relação à vontade de Deus está revelado nas Escrituras Sagradas. Idolatria, adultérios, mentiras, fornicações, né? Ou seja, tudo aquilo que a palavra de Deus revela para nós precisa ser colocado em prática, porque a palavra de Deus é o nosso norte, a nossa bússola, para que nós possamos estarmos no centro da vontade de Deus. Amém? Então, quer resistir às sutilezas de Satanás? Comprometa-se com as Escrituras Sagradas. Tópico de número 3, comprometidos com uma vida cheia do Espírito, para resistir às sutilezas, os ataques de Satanás. Nós já aprendemos que o crente tem que estar comprometido com Cristo, tem que estar comprometido com as Escrituras, e agora precisa ter também o comprometimento de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então, nesse tópico, nós vamos falar sobre o papel do Espírito Santo no plano de redenção humano e também de uma vida cheia do Espírito Santo, como uma forma de você poder resistir aos ataques de Satanás. Em primeiro lugar, nós sabemos muito bem pelas Escrituras Sagradas que o Espírito Santo tem o papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo, quem conduz o homem a Cristo, quem faz com que o homem perceba que ele é pecador, que ele vive uma vida de pecados, que o pecado o afasta de Deus, que ele por si só não consegue alcançar a salvação e que ele precisa então de um Salvador. O Espírito Santo, ele age no convencimento do homem para que este homem reconheça que é um pecador e que precisa da atuação de Deus na sua vida e que precisa reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Quando olhamos para a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, nós vemos ali Paulo contrastando as obras da carne com o fruto do Espírito, e você vai perceber que a vida de um cristão não pode estar pautada nas obras, nas ações da carne, da vontade, dos desejos carnais, mas sim precisa estar pautada no fruto do Espírito, que é fé, mansidão, temperança, domínio próprio, e por aí vai. Nós percebemos na construção do texto de Paulo em Gálatas capítulo 5, que o fruto do Espírito é algo gerado dentro do homem pelo Espírito, pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo na vida do homem convertido, para fazer com que ele tenha uma vida pautada na vontade de Deus, a fim de agradar a Deus, sem a ação do Espírito Santo, isso se torna impossível, uma vez que é o Espírito Santo quem gera, a partir do interior do cristão, o fruto, as características, ou podemos dizer ali, os gomos do fruto do Espírito. Além disso, nós precisamos saber também que para resistir às sutilezas do diabo, para permanecermos de pé perante os ataques do inimigo, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito. Mas espera aí, o que é ser cheio do Espírito? Muita gente já pode pensar, nós que somos pentecostais principalmente, já podemos imaginar que ser cheio do Espírito é falar em línguas estranhas, é ser usado através dos dons espirituais, e eu reconheço que isso faz parte de ser cheio do Espírito. Mas vamos entender que ser cheio do Espírito tem dois propósitos. Então vamos aqui no texto da lição, há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Então, um dos fatores de ser cheio do Espírito Santo é justamente ser santo, é santificar, é ter uma vida santificada, separada para Deus, é ter uma conduta moral, uma conduta prática, que demonstre que você de fato é cheio do Espírito Santo, é cheio das obras do Espírito dentro do seu interior. Essa capacitação para a santidade
permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Ou seja, ser cheio do Espírito é ter uma vida comprometida com a vontade de Deus, no sentido moral e prático. Mas também nós precisamos considerar que ser cheio do Espírito Santo também é ser capacitado para a obra que Deus quer que nós façamos, né? Como lá em Atos está escrito que Jesus disse para os seus discípulos ficarem em Jerusalém para que do alto eles fossem revestidos do poder. E a Bíblia diz em Atos 2 que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles passaram a falar em outras línguas e todos ficaram ou foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles foram cheios do quê? Cheios do empoderamento do Espírito, para capacitação para o serviço de Deus. Então, ser cheio do Espírito envolve dois propósitos: ser cheio para viver uma vida santa e ser cheio para trabalhar para Deus, para receber capacitação, poder, empoderamento do Espírito Santo na vida do cristão, para que ele possa trabalhar para o evangelho do reino com ousadia, com coragem, com intrepidez. Amém? Então, vamos buscar o Espírito Santo de Deus, vamos ser cheio não somente dos dons, mas também ser cheio do Espírito para vivermos uma vida de acordo com a sua vontade. Quarto e último tópico: comprometimento com a igreja local. Nós já aprendemos que para resistirmos às sutilezas de Satanás, precisamos ter comprometimento com Cristo, estarmos comprometidos com as Escrituras, estarmos comprometidos com uma vida cheia do Espírito, e agora precisamos aprender a ter compromisso também com a igreja local. Acredite, a igreja, o ato de congregar é importantíssimo para que você permaneça de pé contra as sutilezas de Satanás. Então, nesse tópico, nós vamos falar da igreja como membro do corpo de Cristo, e a igreja de Cristo como um lugar, e a importância de cada membro na igreja, tá bom? Então vamos lá, no primeiro ponto, a igreja como corpo de Cristo. A palavra de Deus, principalmente o apóstolo Paulo, usa algumas metáforas, que é um recurso, uma figura de linguagem, para comparar coisas. Então Paulo usa metáforas para se referir à igreja. E uma dessas metáforas é justamente a metáfora da igreja como sendo o corpo de Cristo. Nesta metáfora, nós temos Cristo, que é a cabeça do corpo, ou seja, é a cabeça que conduz, é a cabeça que dá direção para o corpo, e o corpo, que é a igreja. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, e nós sabemos que nesta metáfora nós temos a ideia de coletividade, porque o corpo diz respeito a um conjunto de vários membros para a formação de um mesmo corpo, né? E também podemos aprender aqui nesta metáfora da igreja como corpo de Cristo sobre a doutrina da união mística da igreja com Cristo. Ou seja, se Cristo é a cabeça da igreja, nós somos a igreja, Cristo é a cabeça, nós estamos ligados a Ele, porque o corpo não sobrevive sem a cabeça, o corpo não tem vida separado da cabeça. O corpo sem a cabeça é um corpo morto. Nós podemos perceber que há aqui a ideia de união mística entre a igreja e a pessoa de Cristo. Nós estamos ligados intimamente a Ele. É Cristo quem dá vida à igreja. Se não fosse assim, você pode ter certeza que a igreja já teria falido, já teria sido destruída. Mas a igreja continua de pé depois de 2000 anos de história, porque Cristo é quem dá vida para a igreja. Cristo é a cabeça da igreja, tá bom? Então, nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar.
E quando falamos de igreja aqui, nós estamos falando de uma dimensão coletiva. Se você ler livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que existia ali comunhão entre os irmãos, que existia ali uma unidade, que existia uma coletividade. No dia de Pentecostes, por exemplo, estava ali um grupo de cristãos orando constantemente, partindo pão, vivendo em comunhão e nas orações, juntos e com singeleza, com alegria no coração. A alegria daqueles irmãos era estarem juntos, buscando a Deus. Então é vontade de Deus que o povo de Deus se reúna coletivamente para a adoração. E eu já disse aqui na aula sobre os desigrejados que um membro amputado, um membro separado do corpo, ele não subsiste, ele apodrece. Se você fizer uma experiência, obviamente que você não vai fazer isso, mas se você cortar um membro do seu corpo, uma mão, um dedo que seja, e guardá-lo, em pouco tempo você vai perceber que este membro do seu corpo apodreceu. E pior, você vai perceber que ele vai fazer muita falta para você, nem que seja o dedinho mindinho, mas ele vai fazer muita falta para você. É vontade de Deus que nós vivamos em conjunto, em coletividade. Não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. Se está afastado do corpo, não é igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E em segundo lugar, nós vamos falar aqui da importância de cada membro na igreja. Se você faz parte da igreja, se você é membro do corpo de Cristo, você pode ter certeza que você ocupa um lugar importante neste organismo vivo que é a igreja. Além de organismo, a igreja também é uma organização. Mas se você é membro desse organismo, você pode ter certeza que a sua ausência faz muita falta. É isso que eu sempre falo para os irmãos da congregação onde eu pastoreio, que cada um dos irmãos tem um valor fundamental e importante no funcionamento do coletivo da igreja, né? Quando falta um desses membros, nós sentimos a falta, né? Nós sentimos a ausência daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, porque cada um tem o seu lugar especial no corpo de Cristo, né? A palavra igreja aqui não deve ser entendida como templo, como é muito combatido aí pelos desigrejados, né? Igreja não é templo. Nós já estudamos isso e sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o povo de Deus, né? A igreja são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu também me lembro que eu disse que todas as vezes que a palavra de Deus se refere à igreja, ela se refere sempre no coletivo, nunca no individual. Paulo, por exemplo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Nunca os apóstolos, né, ou os escritores bíblicos se referiram à igreja no individual, como muitos desigrejados hoje batem no peito e falam: eu sou a igreja sou eu. Não, a igreja somos nós, todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, mas que estamos ligados intimamente a Cristo e uns aos outros em comunhão. Para ser igreja, meu irmão, precisa querer, desejar, viver em comunhão uns com os outros. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e sua função para exercer. Não importa qual seja a função. Se você olhar mais uma vez para a metáfora do corpo, você vai perceber que no seu corpo existem membros que têm trabalhos de maior destaque e membros do corpo que têm trabalho de menor destaque. Por exemplo, se você olhar para a função dos dedos na sua mão, você vai perceber que alguns dedos se destacam mais do que outros, têm funções mais relevantes do que outro. Mas ouse tirar aquele dedinho que parece que não vai fazer falta nenhuma, e você vai perceber no funcionamento de todo o sistema nervoso do seu corpo que ele de fato faz sim muita falta. Assim é na igreja.
Cada cristão tem uma função específica, tem uma função especial e, ainda que pareça que seja irrelevante aquela função, mas faz muita falta. Então, igreja diz respeito à coletividade e nós precisamos estarmos sempre vivendo de acordo com essa coletividade. Nós precisamos estarmos sempre dispostos a congregar, como orientou o escritor aos Hebreus, aos irmãos, à igreja do primeiro século, não deixando de congregar. Não deixe de congregar, não deixe de frequentar os trabalhos de cultos da sua igreja, porque certamente você se esfriará na fé, e quando você menos imaginar, você já não possuirá mais forças para retornar. Finalizando, fechando a nossa aula aqui, nós aprendemos que para resistir às sutilezas de Satanás, você precisa ter uma vida centrada em Cristo, centrada na palavra, centrada no Espírito Santo de Deus para ser cheio dele, e também você precisa ter uma vida de comunhão com a igreja. Que Deus te abençoe. Estamos encerrando esse trimestre e eu gostaria que você mais uma vez se inscrevesse aí no canal se você ainda não é inscrito, se você tem se beneficiado de alguma forma dos vídeos que nós temos colocado aqui. Dá uma moral para nós aí, vamos atingir essa meta de fecharmos esse trimestre ainda com 360 inscritos. Estamos agora, neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, 348, falta somente 12 pessoas. E um desses 12 é você, tá bom? Dá um like aí também, que isso ajuda o YouTube a mostrar o vídeo para mais pessoas. E eu te aguardo no próximo trimestre da Escola Dominical. Deus te abençoe, um abraço no coração.